Muito bom dia, nação. Vamos aqui para as notícias do Flamengo. Hoje o Mengão entra em campo, partida pela Copa Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar o Olímpia e precisa de um bom resultado para poder ficar tranquilo na partida de volta. Agora nós vamos analisar também a repercussão que está acontecendo aí no caso Pedro, as polêmicas que estão acontecendo referente a essa situação, e vamos ver como o Flamengo também vai jogar nessa partida contra o Olímpia. Mas faz o seguinte, já chega deixando o like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações e notícias do Mengão, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal João Guilherme, Vene Casagrande, o link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: Pedro continua rendendo o assunto. Pedro, Sampaoli, Flamengo, a crise que foi instalada essa semana. Saiu a informação de que o Flamengo não vai relacionar Pedro para o confronto com o Olímpia nesta quinta, 9 da noite no Maracanã, jogo importantíssimo pelas oitavas de final da Libertadores da América. E além disso, como já era sabido, o Flamengo vai aplicar uma multa no Pedro pela indisciplina que ele cometeu no jogo do último sábado diante do Atlético Mineiro. A curiosidade é a seguinte: qual será o reflexo disso no time do Flamengo, que vem num bom momento? Se você parar para pensar, o Flamengo nos últimos 20 jogos, ele teve uma derrota, que foi para o Bragantino, aquele jogo lá que perdeu por 4-0. Flamengo vem de resultados importantes fora de casa. Flamengo ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, coisa que não conseguia fazer desde o ano de 2017. Então o momento do Flamengo, ele é muito bom, mas não tenha dúvida, esse assunto envolvendo Pedro desviou o foco completamente. A insatisfação do Pedro, que acabou gerando uma indisciplina, uma agressão, o preparador físico foi mandado embora, chegou-se a questionar se Sampaoli continuaria ou não, a diretoria bancou a permanência de Sampaoli, as lideranças do elenco consideram também que é importante manter o trabalho do treinador, exatamente pelo que eu citei aqui. O Flamengo, embora não esteja brilhante, mas vem numa boa sequência, está se mostrando ser um time competitivo. E aí, Pedro falta ao treinamento na segunda-feira. Claramente não há um bom relacionamento entre ele e Jorge Sampaoli, mas as partes terão que ser profissionais. E aí, de novo, a pergunta: como isso vai influenciar no rendimento do Flamengo agora que vem aí uma etapa decisiva de Libertadores da América, que é o momento mais importante, a maior competição? O Flamengo pode ganhar a Libertadores jogando dentro do Maracanã e se tornar tetracampeão, o maior campeão brasileiro da competição, né? Para isso tem que seguir na Libertadores e tem que fazer um bom resultado contra o Olímpia, porque o jogo da volta será no Paraguai. Teremos mais de 60 mil rubro-negros. Qual será a influência disso? Nós só vamos saber quando a bola rolar na quinta-feira. As informações que tenho é que os líderes do grupo apoiaram a permanência de Jorge Sampaoli, que o problema era com o Pablo, o preparador físico, que acabou saindo. Então a permanência de Sampaoli foi bem vista, embora o grupo do Flamengo não tenha total afinidade com ele, mas respeita o trabalho do treinador. Agora, ele e Pedro não se entendem. O Pedro está fora do jogo com o Olímpia, não foi relacionado. A partida seguinte será contra o Cuiabá, Gabigol está suspenso, e aí o Pedro poderá voltar. Mas como será essa relação a partir de agora, né? Pedro ganhará mais minutos, porque as estatísticas mostram. Pedro tem alta minutagem no time do Flamengo, mas ele não está sabendo aproveitar as oportunidades quando joga. Sampaoli dará mais oportunidade para o Pedro? Pedro irá se comprometer mais também na parte tática?
porque essa é uma crítica que Sampaoli faz a Pedro. E Pedro critica a forma como o treinador o trata, inclusive até falando da sua religiosidade, que ele tem que ser menos religioso, que ele tem que lutar mais. Foram depoimentos que mostram realmente uma relação estremecida, mas que pode seguir, ou não, porque Pedro é um jogador valorizado no mercado. E tem um detalhe: a janela de transferências fecha nesta quarta-feira aqui no Brasil, nas principais ligas da Europa, também no mundo árabe, que está investindo muito. A janela vai até o final de agosto, início de setembro. Então pode ser que surja uma possibilidade do Pedro deixar o Flamengo. Porém, o que se sabe é o seguinte: Pedro pode até sair, porém não sairá barato. O Flamengo tem consciência do quanto investiu no Pedro, que ele é um jogador caro, valorizado, que tem uma multa alta e pedirá um valor compatível com a valorização do Pedro caso ele saia. Aquela situação de entrar na justiça, pedir rescisão de contrato, que surgiu muito forte a partir do momento que ele faltou na segunda-feira, no momento ela parece que está descartada, não deve seguir esse caminho. Pedro ou fica no Flamengo, se compromete com Sampaoli, e Sampaoli se compromete com Pedro. Eles vão tentar se entender para que as partes se ajudem e o Flamengo possa sair ganhando com a presença desse grande atacante, ou então a relação vai continuar estremecida, Pedro vai continuar cada vez mais de lado, vai perdendo espaço, vai perdendo valorização e pode até mesmo sair ou ficar encostado, se não aparecer nada. A grande curiosidade é essa: como o elenco do Flamengo irá reagir após a crise Pedro, que abafou o grande momento que vive o Malvadão e que vai precisar de um bom resultado contra o Olímpia, porque decidir no Paraguai nunca foi fácil. Qual é a sua opinião, hein? A diretoria agiu certo em não relacionar o Pedro para o jogo com o Olímpia e também multar o jogador? Essa foi uma decisão da diretoria do Flamengo. Foi correta a decisão? Preservou o Pedro, aplicou uma multa, puniu o jogador pela indisciplina, deixou fora da partida? O Pedro deveria ser utilizado no jogo com o Olímpia? Não sei. O certo é que a diretoria precisava agir e agiu. Puniu e multou o Pedro. Quero saber a sua opinião. Agora, Mauro, pensando assim, tentando fazer o papel empático, olhando o Pedro. E aí eu pego um exemplo. O Kaká foi contratado pelo Real Madrid para ser o grande cara do Real Madrid. Chegou lá, pumba, topou com o Mourinho. Não deu acerto. O Mourinho não gostava dele, ele mal jogou no Real Madrid. Só que ele nunca deu um pio sobre isso, né? Até falavam que ele era conhecido lá como o sorriso Colgate, aparecia rindo todo dia, treinava, fazia tudo, mas nunca teve uma mísera possibilidade com o Mourinho, tanto que depois foi embora, foi pro Milan, foi para outro lugar. O desfecho dessa história, que tudo bem, financeiramente pode não ter sido ruim pro Kaká, mas do ponto de vista esportivo foi muito, né? E aí, por isso que eu penso no Pedro. E se ele ficar nessa e o São Paulo não vir muito com a cara dele, como é que vai resolver? Eu acho assim que. Eu não acho que o São Paulo não vá com a cara do Pedro. Eu acho que o São Paulo tem restrições ao comportamento do Pedro em campo. O Pedro, eu digo isso porque eu falo isso muitas vezes também. Eu acho assim: o Pedro é um jogador grande, forte, muito técnico, ótimo finalizador. O que ele não faz bem? Participa pouco do jogo sem bola, ele pode participar mais, ele precisa participar mais. Ele não faz o pivô tão bem como poderia para um cara do porte físico dele. E aí, dos jogadores recentes que passaram aqui pelo Brasil, o que melhor fazia isso, melhor do que finalizar, era o Guerreiro. O Guerreiro era um monstro do pivô. Qualquer bola que jogasse para ele, vinha uma melancia, uma jaca, um tijolo, uma pedra, qualquer coisa. Ele dominava, botava no chão. E olha que ele jogou no Flamengo, especialmente com alguns caras absurdos. A bola vinha torta, no Corinthians não, tinha um time mais qualificado na época, né? Mas no Flamengo, quando ele chegou, ainda tinha jogadores ali mais limitados, não era esse elenco de hoje. E ele, qualquer bola ruim que vinha, ele botava no chão, protegia e
colocava para os meias, para os jogadores laterais, jogadores que chegassem na aproximação. O Pedro precisa melhorar isso, e principalmente o jogo sem bola. E o Sampaoli tem cobrado isso. Quando ele fala essa questão do religioso, eu não ouvi a conversa, mas eu imagino que as coisas não podem ser levadas até ao pé da letra, né? De repente ele quer dizer mais ou menos na linha do que falou o Marco Antônio, olha, cara, não dá para esperar Deus resolver tudo para você, ou você não pode ser tão bonzinho em campo, tem que ser um pouco, porque o futebol não é de bonzinho, gente. Futebol também é um jogo de competição, de chegar junto, de intimidação. O esporte tem intimidação, a pressão, tem muita coisa. Então, talvez ele queira um pouco de sangue nos olhos. Um jogador mais vibrante, um jogador mais ativo em certas situações. Isso é bom para ele. Se ele for para a Premier League, qualquer clube que ele for jogar, pode ser o Nottingham Forest com o Scarpa e Danilo, pode ser o Manchester City com o De Bruyne e o Guardiola. Ele vai ser cobrado também por uma participação maior sem jogo. Sem bola. Isso aí é inevitável. Então acho que o Sampaoli quer o mal dele? Não, ele vai querer ele bem. O cara quer ganhar os jogos, gente. Vou implicar com ele aqui, vou dizer que ele não serve para mim, vou escalar o André da base, de centroavante. Não, óbvio que não. Evidente. O Sampaoli vem pedindo jogador, ele vai querer abrir mão do Pedro, que não tem cabimento. Eu acho que o que ele cobra, eu acho que é uma melhora do seu desempenho, e eu acho que isso é bom. Eu tenho até falado muito, é mais ou menos como aquele professor chato, que você, quando deixa de estudar com ele, se amadurece, você fala, aquele professor é uma mala pesada, mas pô, aprendi coisa pra caramba com ele. E tem o professor brother, maneiro, legal, gente boa, mas que de repente não ensina nada. Só é um cara legal que conta história, conta piada e é bacaninha. Então, se o técnico cobrar e for bom pro jogador, o jogador tem que ter essa sensibilidade. E na Europa, se ele voltar para a Europa, onde ele teve uma passagem muito rápida, gente, ele vai ser cobrado num altíssimo nível. E mais, essa questão de... Eu não posso falar porque eu não vi. Eu acho que essa cobrança profissional, ela é necessária. O que não pode haver é assédio moral, humilhação, exposição da pessoa. Isso é evidente que não. Mas no futebol, há pouco tempo, o endeusado até hoje pelos rubro-negros Jorge Jesus, porra, ele dá bronca em todo mundo, em qualquer lugar, gente. Na beira do campo, no vestiário, descansou de ver já. Muito pior que o Sampaoli. O Sampaoli é bem maluquinho, você falando sozinho, né? Fica quicando ali pequenininho, ali na beira do campo, na área terra, mas fala sozinho. Ele fala sozinho. O Jesus dá bronca em todo mundo, em qualquer situação. Na época que ele estava no Flamengo, depois a gente ficou sabendo de alguns relatos de jogador no vestiário, assim, perdendo a paciência, de tomar bronca pesada. Então, isso existe no futebol. E não é só com técnicos de alto padrão também. Então, você tem que saber como viver com isso. E se houver excesso, de fato, se há excesso com ele, um tratamento... Ele não tinha que ir para a rede social. É outro erro aí. Ele tinha que chamar o dirigente, pedir uma reunião e falar, olha, eu não estou sendo respeitado pelo técnico, pelo preparador físico, pela comissão técnica inteira, né? Isso não dá para aturar. Ele me trata assim, me chama assado, não faz isso com os outros. Eu entendo que... Aí você resolve lá dentro. E me chama a atenção também a incapacidade de tantas pessoas que trabalham no departamento de futebol do Flamengo, um monte de gerente, diretor, supervisor e tal, ninguém perceber que alguma coisa não estava legal. Ou entre São Paulo e Pedro, ou entre o preparador físico e Pedro, ou entre todos eles, né? Porque isso que aconteceu no sábado, gente, me parece, como diria o Apolinho, briga engarrafada. Sabe? O cara ir lá, dá tapa no rosto dele, porque vamos lembrar o que aconteceu pelos relatos. O Pedro sai, senta e vai no celular, lá no vestiário. O preparador físico Pablo Fernandes se aproxima, questiona o fato de ele não ter aquecido, que foi lá no campo ainda com a bola em jogo e uma substituição a ser feita. Ele senta no banco e não faz mais o aquecimento. Dá um tapinha no rosto, assim, que eu entendo, pelo que eu entendi, meio aquela coisa meio debochada, provocativa. O Pedro deve ter falado alguma coisa, natural, né? E ele cestou um soco no jogador. Ou seja, tudo isso que aconteceu ali, se o roteiro foi de fato esse, como as testemunhas relataram, a gente ficou sabendo, isso não nasce ali, gente. Isso parece coisa que já vem, e aí alguém ali tem que perceber, né? No ambiente de trabalho, de jogadores de futebol, muitos egos e tudo mais, tem que ter gente, um cara malandro ali que percebe, pô, ali tem um cheiro meio ruim vindo dali, vamos resolver esse negócio. E permitiram que chegasse a esse ponto. E claro que os envolvidos também deveriam ter se manifestado. Se havia um problema, o jogador tinha que ter relatado e o preparador físico tinha que ter resolvido. Eu nem vou falar muito do preparador, porque o que ele fez é um absurdo, não tem nem muito o que ficar falando. É uma coisa bizarra. O cara bateu no outro, um soco na cara do outro. Uma atitude absolutamente tacanha e imbecil. Ô Bodão, esse é um bom ponto, né? Como as coisas vão acontecendo, a ponto de o desfecho ser um soco na cara, e ninguém não percebeu que as coisas não andavam bem. Você foi chefe de redação, você sabia como era a relação do pessoal que trabalhava com você.
se gostava, se não gostava, se estava contente, se não estava. É muito estranho isso, né, também. Falta de comunicação interna, de ambiente franco. O chefe tem que reunir o pessoal e abrir a conversa para todo mundo falar o que pensa. Menos autoritarismo e mais liberdade, mais democracia interna gera ambientes mais produtivos. Às vezes isso falta no futebol. Mas o que não existe é técnico que não gosta do jogador, não escala ele. O técnico quer que o cara entre e resolva o problema dele, ganhe o jogo e jogue bem. Antigamente se dizia, tinha muito jogador bandido, que não se concentrava, que bebia, não sei o quê. O mundo era muito menos profissional que hoje. E treinadores falavam, eu não quero ele para casar com a minha filha, eu quero que ele vá lá, jogue, faça os gols. Enquanto ele fizer isso, está tudo bem. Treinadores suportavam muitos indisciplinados, porque em campo davam conta, rendiam, entregavam tudo, e continua a mesma coisa. Eu acho que o futebol precisa internamente funcionar mais abertamente. É muito individualista a profissão. Cada um pensa em si, isso daí não tem jeito, vai ser sempre assim. Mas um ambiente, uma chefia de direção, de treinador mais aberta, com mais diálogo, resolveria muito problema e isso apareceria também no rendimento em campo. Vestiário, fala muito vestiário, mas eu acho que tem que ter muito diálogo interno. No treino pela manhã, eles participaram normalmente da atividade, então é mais um indício que esses dois irão voltar à lista de relacionados do Flamengo no jogo dessa quinta-feira, tá? Jogo 9 horas da noite no Maracanã contra o Olímpia, jogo extremamente importante para o Flamengo. O Olímpia é um adversário tranquilo, beleza, eu até concordo, mas é Libertadores, gente. Então assim, não dá para você ficar no salto alto, entrar em campo achando que vai ganhar a qualquer momento e dar um mole aí para o clube paraguaio. Não pode. Então é um jogo importante, Davi Luiz de volta, Davi Luiz vive um bom momento com a camisa do Flamengo, nem preciso falar da importância do Ayrton Lucas, não só pela parte técnica dele, mas também pela parte física, porque o Felipe Luiz vem de 2 jogos seguidos e a gente está falando de um Felipe Luiz que não aguenta mais essa rotina intensa de jogos aqui no calendário brasileiro. Então, esses 2 jogadores podem pintar aí na lista de relacionados. Já Pulgar ficou na academia, já disse isso para vocês, ele teve uma grave lesão muscular, a tendência é que volte apenas na segunda quinzena de agosto, pelo menos essa é a previsão. Pode acontecer antes? Claro que pode. Ele pode evoluir muito aí na recuperação dele, mas a previsão inicial, segunda quinzena de agosto, e agora vamos esperar. Galera, vamos falar do Pedro aqui, eu também vou dar uma atualizada aí no mercado da bola do Flamengo, mas vamos falar do Pedro. Repito o que eu falei no começo do vídeo, informação muito boa que a gente trouxe em primeira mão aí quando a gente estava a caminho do SBT, gravei até um reels lá no meu Instagram, @VNCasagrande, postei no meu Twitter, @VNCasagrande. Volto a dizer, vocês ainda não me seguem nessas redes sociais, vocês estão perdendo tempo, porque eu publico tudo primeiro lá, para depois gravar um vídeo aqui para vocês. E eu publiquei lá o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra, só para não ter... vamos lá. Pedro não vai atuar contra o Olímpia nesta quinta-feira. A decisão foi da diretoria de tirá-lo do duelo. Ele também recebeu multa hoje por não ter aquecido na partida de sábado. A relação do atacante com a comissão de São Paulo está estremecida. Após essa publicação, uma pessoa do Flamengo me procurou e falou, Vene, a relação está estremecida? Não, a relação não existe. Não tem mais relacionamento entre Pedro, Sampaoli e sua comissão técnica. Eles não estão se falando. Pelo segundo dia seguido essa semana, eles não se falaram. O Pedro segue lá trabalhando normalmente, fazendo os trabalhos que o Sampaoli pede, mas não existe nenhum tipo de relacionamento. Gente, como é que um jogador e um treinador vão trabalhar dessa forma? O jogador foi multado em torno de 5% do salário dele CLT, ele foi tirado da lista de relacionados, uma forma da diretoria de suspendê-lo. Vene, mas é o Flamengo que está sendo punido. Eu até concordo, mas a partir do momento que o jogador ele não é relacionado para uma partida, também é ruim para ele.
Eu entendo o lado da diretoria e também entendo quem critica tirar o jogador porque é como se tivesse punido o Flamengo. Mas beleza, o Flamengo, a diretoria do Flamengo tem esse modus operandi. Então não tem jeito. A diretoria decidiu suspender o Pedro do jogo contra o Olímpia e multou o jogador pelo ato de indisciplina. E eu concordo pela multa, eu concordo com a multa. Por quê? Gente, a gente está falando de um ato de indisciplina. Nada justifica a agressão do Pablo Fernandes, mas o Pedro cometeu um ato de disciplina. Eu estou sendo até repetitivo, porque eu acho que isso precisa ser dito. Nós não podemos normalizar ato de indisciplina. Poderia ser o Zico. Nenhum jogador pode fazer isso, se recusar a aquecer depois de uma determinação de um profissional da comissão técnica, no caso da comissão técnica do Sampaoli. Então o Pedro errou, foi punido por isso e a relação não existe. A grande pergunta é, e agora? O que vai acontecer? Vamos lá. No próximo jogo, no final de semana, contra o Cuiabá, jogo pelo Campeonato Brasileiro, Gabigol está suspenso, não pode entrar em campo. Pedro, o seu reserva imediato, será que joga? O que eu sei é, o Pedro está muito infeliz, a ideia é sair nessa janela de transferência, os empresários estão buscando propostas no mercado europeu para trazer para o Flamengo e negociar uma saída do jogador. O jogador não está feliz, o jogador não está contente no Flamengo mais. Eu vou dar minha opinião. Quando chega a esse ponto, gente, não dá mais. Não dá mais. Eu sou contra negociar com Palmeiras, por exemplo. Aí eu sou contra. Aí o Flamengo tem que bater o pé e não negociar. Você não vai reforçar um rival direto na briga por títulos. Agora, se aparece um clube europeu, negocia a venda, cara. Negocia. Não está sendo bom para ninguém. Não está sendo bom para ninguém. O Pedro está infeliz. O Flamengo está vivendo essa turbulência toda. Eu acho que a diretoria foi muito competente nessa gestão de crise envolvendo o Pablo Fernandes, o Pedro. Eu acho que a diretoria foi perfeita no caso. Manteve Sampaoli, eu não era contra tirar Sampaoli. Demitiu o Pablo Fernandes. O Pedro, pelo ato de disciplina, foi punido. Acho que a diretoria foi perfeita. Eu só acho que deveria ter se comunicado melhor com o público, não com a imprensa. Ter emitido uma nota oficial explicando o que aconteceu. Eu acho que dessa forma poderia ser mais clara. Mas vocês ficaram sabendo de tudo através de apuração minha, apuração de outros colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, de outros youtubers. Todo mundo trouxe as informações para vocês ficaram sabendo por tudo. Mas eu acho que o Flamengo poderia ter se comunicado melhor com o seu torcedor. Mas enfim, passou. Agora, em relação ao Pedro, essa situação precisa ser definida. Porque não dá mais para a gente, em véspera de jogo de Libertadores, por exemplo, ficar falando de uma crise interna. E existe uma crise interna. O Pedro não conversou com os companheiros pedindo desculpa pelo ato de disciplina, não teve nada disso. Alguns companheiros não gostaram da postura dele de não ter ido ao treino na segunda-feira, alegando dores no rosto, precisou ir ao dentista. Então é muita coisa que está acontecendo, muita picuinha que está acontecendo, que atrapalha o bom ambiente do Flamengo, que atrapalha o dia a dia do Flamengo. E recentemente o Gabigol falou, o Flamengo não é Big Brother. Mas desse jeito, Gabigol, como nós, jornalistas, não vamos noticiar esses casos que estão acontecendo? É o nosso papel. Agora, a diretoria precisa resolver isso o quanto antes. O Pedro não quer mais jogar com o Sampaoli. Isso é um fato. Isso é um fato. E o Flamengo já definiu que o Sampaoli será mantido. Agora é esperar para ver o que vai acontecer com o Pedro e qual será o futuro dele. Sobre o mercado da bola, galera, já falei para vocês aqui, o Wendel não vem. De La Cruz, que jogou muita bola ontem contra o Internacional, também não veio nessa janela de transferência. O Claudinho também não veio. Mesmo assim, eu acho uma janela de transferência muito boa do Flamengo. Muito boa mesmo. Trouxe o Luiz Araújo, trouxe o Rossi, que é um goleiro super valorizado no mercado sul-americano. Luiz Araújo, que é um bom atacante. Trouxe o Alan, que é um baita volante. Então, acho que, na medida do possível, a janela de transferência do Flamengo foi muito boa. Agora, o Flamengo vai tentar o Wendel na próxima janela? O Wendel espera que sim. Porque ele está lá revoltado, porque não veio para o Flamengo dessa vez, quer jogar pelo Flamengo, espera que na próxima janela de transferência o Flamengo faça uma proposta por ele. O Zenit, a gente já sabia que ia fazer um jogo duro danado, e fez. Eu acho até que o Flamengo foi além.
O Flamengo chegou a topar pagar 18 milhões de euros, gente. Não entendeu? É muita grana. Muita grana. Mas, enfim, não foi dessa vez. Beleza, galera? E lembrando que 18 milhões de euros é um valor de um clube europeu que costuma vir no Brasil e pagar para levar um jogador, hein? E uma boa venda, quando se faz uma boa venda, o negócio tá... O Flamengo tá com bala na agulha. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários o seu palpite para a partida entre Flamengo e Olímpia. O Flamengo joga hoje, então. Vamos ver como o Flamengo vai jogar e torcer para o Flamengo conseguir um excelente resultado. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.